O que é que a igreja ganha em apoiar e se relacionar com o missionário no campo? Uma boa pergunta. E eu gosto da carta de Paulo aos Filipenses porque ele dá uma boa resposta. Você sabe que a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita por causa dessa parceria que havia entre a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo, o missionário Paulo. Então, na sua carta, ele vai escrever a razão da carta, e para mim é um dos pontos altos da carta que falam da missão do apóstolo e da missão da igreja, e obviamente a missão de Deus, quando ele diz no capítulo 4, no versículo 10, alegrei-me grandemente no Senhor, porque vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas vos faltava uma oportunidade de demonstrá-lo. E não digo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei estar passando necessidade e sei ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, sendo bem alimentado ou tendo fartura, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações, pois como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, nenhuma igreja partilhou comigo, se associou comigo no tocante a dar e receber, exceto vocês, quando eu parti da Macedônia. Quando eu estive em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda, não apenas uma, mas 2 vezes, quando estive necessitado. Não digo isso porque esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente, desde que recebi das mãos de Epafrodito o que vocês me enviaram. Aroma de oferta suave ao Senhor, de aroma de oferta suave e sacrifício agradável e aceitável a Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o que é que a igreja ganha em se associar com o missionário? É claro que muitas vezes a igreja não deve estar motivada em ganhar. O problema é que sempre se diz que o missionário é quem precisa da igreja, quando na verdade a igreja ganha muito quando ela está apoiando, se associando ao missionário. E nesse texto que Paulo escreveu, que nós acabamos de citar, nós vemos pelo menos 6 coisas que a igreja ganha ao participar. A primeira delas é a alegria do apóstolo. Veja que a alegria de Paulo, ela não está na oferta, mas ela está na relação que ele tem com a igreja. Então, essa alegria ela é compartilhada pela igreja, pelo apóstolo, é uma alegria mútua em participar juntos da missão. A oferta financeira é fruto dessa relação de apoio, de encorajamento, de união, de amizade e de companheirismo que há entre a igreja e o missionário. A segunda coisa que a igreja ganha é o exemplo do apóstolo. Então, quando ele fala de necessidade, que nesse pequeno trecho citado, nós vemos algumas vezes aí a palavra necessidade, ele dá o exemplo de alguém que abriu mão do seu conforto, abriu mão de privilégios para levar a mensagem do Evangelho, paga um preço por isso.
A igreja de Filipos também é uma igreja pobre, uma igreja que não tem recursos desse mundo. Então, o que a igreja ganha com o exemplo? Ora, como é que nós vamos falar de oferta? Como é que nós vamos viver em meio à necessidade e tirar da nossa necessidade algo para dar se nós não temos um exemplo de encorajamento? Então, o missionário é o exemplo de encorajamento para a igreja. Também, se a igreja é uma igreja rica, uma igreja que tem tido a bênção de ter as suas necessidades já bem supridas amplamente e tem recursos, digamos assim, sobrando, ela é uma igreja que vive em meio a necessidades, porque nós estamos num mundo que está cheio de necessidades em todos os lados, em todos os cantos. Então, como é que essa igreja ela vai dar o seu exemplo e aproveitar esse exemplo do apóstolo, se associando com ele na obra missionária? Então, irmãos, a terceira coisa é que a igreja ela faz parte da missão de Deus no mundo. Não apenas na igreja local, mas ela está participando do que Deus está fazendo, levando-se em consideração que o reino de Deus é maior do que a própria igreja. A igreja, ela dá os sinais do reino de Deus, uma vez que os poderes das trevas foram vencidos na cruz, e a igreja é a mensageira, o porta-voz, é o estandarte dessa verdade no mundo. Então a igreja tem que estar se relacionando e fazendo o seu papel de missão para não deixar de ser igreja. A quarta coisa que a igreja ganha é o crédito na conta da igreja. Como diz o reverendo pastor John MacArthur sobre esse versículo: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Ele disse que essa expressão fruto pode ser traduzida também para lucro, e que, de fato, os filipenses mantinham um tesouro no céu, conforme Mateus 6,20, o dom que eles ofereciam a Paulo eram creditados na conta deles em um banco espiritual e produzia dividendos eternos. Muito bem, então o crédito da igreja aumenta quando ela oferta para a obra missionária. Finalmente, a quinta coisa que a igreja ganha é o prazer de Deus. Você já pensou onde é que deve estar centrado o interesse, o objetivo da igreja? Buscar o seu próprio prazer ou o prazer de Deus? Então, quando Paulo diz que o que ele recebeu da igreja de Filipos, pelas mãos de Epafrodito, é uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então é uma igreja que está centrada em Deus. A teologia da missão é o antídoto da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, as pessoas vão servir a Deus na igreja ou fazer a sua vida religiosa voltada para as suas próprias necessidades, voltada para aquilo que elas podem receber de Deus. Mas na teologia da missão, elas estão preocupadas em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. E, finalmente, o sexto ponto que Paulo mostra que a igreja ganha nessa relação é a promessa que ele faz. Ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então essa promessa, ela é dada à igreja que está associada à missão. Era uma igreja pobre, a igreja de Filipos? Sim, mas era uma igreja que na sua pobreza se alegrava em Deus, e há a promessa de que Deus estava cuidando, que muitos detalhes da vida deles o Senhor estava amparando e suprindo. E esse reconhecimento de Paulo
em dar toda a glória a Deus e dizer com certeza Deus irá suprir todas as suas necessidades.